Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo sababa? Beleza? O estilo de hoje vai ser sobre Anusim, a continuação da história dos Anusim que eu já fiz a aula passada. Então vamos lá ver o que vai acontecer com os Anusim a partir do momento que saíram da Espanha e Portugal. Então vamos lá. E aí meus queridos, tudo sababa com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certo? Beleza? O shiur de hoje vai ser uma continuação e com certeza vai ser um pouco mais extenso do que os vídeos normais, vocês estão acostumados já. Porque é uma história interessante e importante. Bem, vamos fazer um breve resumo. Se você não viu, você vai clicar nos cards e ver a aula passada aqui, beleza? Mas um breve resumo rapidamente. Nós vimos que os judeus que estavam na Espanha, na época ali no final de 1300 a 1400, eles passaram por uma crise. Por quê? Ali moravam milhares de judeus. Então a Igreja Católica entrou no ritmo de intolerância religiosa, onde todos aqueles que não eram católicos e seguiam as práticas católicas eram olhados como uma ameaça para o catolicismo. Então eles armaram a Inquisição. A Inquisição então foi essa época dessa perseguição religiosa, que todo aquele que não era católico era perseguido pela Igreja Católica para ser convertido. E aqueles que não eram convertidos ou era expulso do país e tinha seus bens confiscados, ou então eles acabavam punindo as pessoas que não iam embora e também não se convertia, ou falava que se convertia e continuava fazendo práticas judaizantes. E assim eles eram punidos através dos tribunais da Inquisição, que eram julgados, condenados a torturas até chegar à morte. E também tinham seus bens confiscados. Então, em breve resumo, é mais ou menos isso. E, consequentemente, nós falamos também que os judeus que saíram dali foram para Portugal. Os historiadores apontam que cerca de a metade dos judeus que moravam na Espanha, eles saíram e foram para outros países. A metade dos judeus. E a metade ficou sendo convertidos ao cristianismo. E fora aqueles que tinham sido mortos também pela Inquisição. A estimativa é que mais ou menos uns 150 mil judeus moravam na Espanha nessa época. Então que sofreu com isso. 150 mil. Então não era poucos judeus que moravam ali na Espanha. Então parte desses judeus que saíram da Espanha, essa metade, parte foi para a Holanda, porque a Holanda era um lugar neutro com essa questão religiosa. Então você tinha sua liberdade religiosa e liberdade política também, que eles não preferiam muito nisso. Então foi um bom escape para eles. E outra parte foi para Portugal, que também era próximo e ficava fácil eles acessarem esse país. Então Isabel e Fernando, sendo os dois príncipes, um de cada país, né? Um do Império da Espanha, outro do Império de Portugal, eles fizeram um casamento e uniram as duas potências ali e acabou chegando a Inquisição em Portugal também. Com isso, o que ocorreu? Então no final da ação passada nós terminamos nesse ponto aqui, aonde chegou na Espanha e também eles foram expulsos ou convertidos, enfim, alguma coisa aconteceu com eles. E o que aconteceu é o que nós vamos dar sequência nesse vídeo de hoje, beleza? Se você não assistiu, não viu, vai lá, já está nos cards aqui, é só abrir os cards aqui e assistir o vídeo para você não perder nada, porque aqui a primeira parte é importante para você entender a sequência do vídeo de hoje. Bem, vamos lá então. Depois que eles foram para Portugal, eles foram expulsos de Portugal também e foram convertidos e tal. Eu falei para vocês que eles eram grandes navegadores e faziam aqueles mapas náuticos. Eles ajudaram muito nesse aspecto do crescimento da vida marítima e essa fase de descobrimento de novas ilhas e novos espaços. Então eles eram peritos navegadores, isso era fato, que eles ajudaram muito nisso. Então, sabendo essas técnicas e várias coisas relacionadas a isso, eles embarcaram em busca de terras novas também, porque para fugir já de tudo isso. E nessa época, no final do ano 1400 e alguma coisa ali, o que estava acontecendo nas Américas? Não estava havendo o descobrimento das Américas e
e a conquista das Américas, ou seja, do Brasil, então foi nessa época que veio muitos judeus para o Brasil. Porque para fugir da Inquisição, que lá estava complicado, e também já eram até para os próprios Anusim, né, que eles converteram ao catolicismo, sendo forçados, eles vieram com uma nova chance de uma terra nova, novos ares, pode ser que dê certo ali, agora ali não tem Inquisição, então estão precisando de gente para morar lá, para habitar e tal, beleza, vamos lá. Com isso eles foram lá, muitos judeus, os historiadores falam, cerca de 1/3 dos imigrantes que vieram colonizar o Brasil eram judeus. E você lembra que eu falei para vocês que parte dos judeus que saíram da Espanha foram para a Holanda? Pois bem, muitos judeus holandeses vieram para o Brasil também nessa época. As primeiras indústrias, fábricas que vieram para o Brasil eram as empresas holandesas, indústrias holandesas, que eram os judeus que vieram tomar conta aqui. Então, bem nessa época, tinha muitos judeus, porque era uma terra nova, novas oportunidades, então eles podiam ter a chance de ser eles mesmos. E bem sabemos pela história, os primeiros lugares a ser colonizado aqui no Brasil foi a região do Nordeste ali. Então, os Anusim, ou Marranos, vieram e habitaram a parte nordeste do Brasil, que era Sergipe, Pernambuco, Recife, aquelas regiões. Inclusive, as primeiras sinagogas no Brasil tá lá. Inclusive hoje já são museus que existem ainda, está lá, isso é fato. Vários historiadores contam as histórias dos Anusim que vieram para o Brasil, que ajudaram a colonizar o Brasil. Então, imagine, cerca de 1/3 da população que colonizou o Brasil eram judeus. Veja só que interessante, você sabia disso? Não? Aí, ó. E o nome que você vai escutar muito se você for pesquisar mais a história dos Anusim, vai ser o nome da historiadora Anita Novinsky, que ela era craque e especialista nessa área dos marranos no Brasil. Então ela tem muito material, muito conteúdo, ela tem arquivos da Inquisição no Brasil, que vai se instalar futuramente, nomes das famílias judias que foram julgados pelo tribunal da Inquisição, e vários tipos de coisas diferentes que você vai acabar vendo. Inclusive, como eu falei para vocês, que no Brasil, na região do sertão do Brasil, havia muitos judeus nessa época, vou deixar um link aqui na descrição, que é o primeiro link, vai ser a história de um judeu atual, que ele descobriu a sua origem judaica, através dos costumes de família, através do sobrenome, enfim, e começou a buscar essas origens. O nome desse vídeo é A Estrela Oculta do Sertão. E essa Anita Novinsky também, ela fala muito sobre a história desses judeus que moravam nessa área de Pernambuco, Sergipe, Recife, enfim. Então, tá no primeiro link aqui, sugiro que você assista para ter mais informações sobre isso, que vai ser bem interessante, e a complementar tudo isso que eu estou falando para vocês. Sabendo da história que o Brasil foi colonizado por Portugal, e Portugal estava lá instalado a Inquisição, o que aconteceu? A Inquisição acabou vindo para o Brasil também. É claro que não foi com a mesma força e nem também durou ao mesmo tempo que durou lá. Aqui foi com menos intensidade, foi por menos tempo, mas mesmo assim existiu e muitos judeus foram mortos com isso. Muitos se converteram ao cristianismo, sendo forçados. Então, parte desses judeus ficaram como Anusim, como marranos. Eu não gosto do termo marrano porque é um pouco pejorativo, né? Significa porcos, então é muito ofensivo usar o termo marrano, na minha concepção. Eu prefiro usar o termo Anusim, então, que significa o cripto-judeu, aquele que foi convertido ao cristianismo, à força, porque a palavra Anusim é forçados, né? Então, eu acho que é mais adequado para nós falar, para não ficar nada pejorativo. Então, com isso chegando no Brasil também, e nós sabemos que foi 1/3 dos judeus que ficaram no Brasil, de origem Anusim, separado. Então, parte desses judeus foi convertido, parte desses judeus
vieram para a região mais sul do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, e for descendo, aonde a Inquisição estava mais fraca e não tem lugares que nem chegou a Inquisição. Inclusive, aqui no Brasil nunca chegou a ser instaurado um tribunal de julgamento da Inquisição, como era lá. Os casos mais graves, graves que eles falam, que eles consideravam, eles levavam para Portugal a ser julgado lá. Mas mesmo assim houve muita morte aqui no Brasil, por isso que houve essas conversões, porque era necessário que quisesse continuar vivendo ali em que região, em paz, sem o risco de perseguição, de morte, enfim. Com isso, outra parte dos judeus voltaram para a Holanda, outros foram para a Inglaterra, que também era um lugar neutro, que era livre dessas perseguições, desses pogroms que existia e Inquisição e tal. Então era um lugar mais tranquilo para eles. E outra parte foi um grupinho que saiu daqui, foi para a América do Norte, fizeram uma panelinha ali e montaram um clubinho chamado New York City. Conhece? Pois bem, os judeus montaram a cidade de Nova York. Um clubinho pequeno, né? Uma cidadezinha meia boca, né? Você não sabia? Veja só como é que é. Os judeus que foram expulsos do Brasil nessa época foram para as Américas do Norte e fundaram a cidade de Nova York. Então veja a capacidade que o povo de Israel tem, o povo judeu tem. Apesar de todas as perseguições e as coisas que aconteceram, os judeus sempre foram muito abençoados por Hashem. E Hashem sempre está com um olho em cada judeu. Então sempre as bênçãos de Hashem está por trás, mesmo das coisas ruins que acontecem com Israel, com os judeus. E se você vê, os Estados Unidos é um lugar que tem muitos judeus, descendentes de judeus. Algumas estatísticas falam que se juntar todos os judeus que estão nos Estados Unidos, e descendentes de judeus que tem nos Estados Unidos, dá um número maior do que os judeus que moram em Israel. Então o número de judeus em Israel é menor do que o número de judeus que habitam nos Estados Unidos. Então lá tem muito judeu. Inclusive tem muitos artistas, cantores que são judeus. Por exemplo, o Adam Sandler. Você sabia que ele era judeu? Então, em vários filmes que ele faz, ele sempre coloca uma coisinha indicando a origem judaica dele. Presta atenção para você ver nos filmes que assisti dele agora. Outro é o Ben Stiller, que também em vários filmes dele tem algum trechinho ali que mostra que ele era judeu. A Angelina Jolie também é judia. E isso tem vários e vários outros personagens e atores, diretores que são judeus. Então a pessoa que tem uma origem Cohen, Sandler, todos aí têm um sobrenome judaico. Então para você ver que os judeus foram expulsos de vários lugares e onde eles se instalavam, eles eram abençoados por Hashem. E aqui, voltando no Brasil aqui. Então, nós sabemos que os colonizadores do Brasil, muitos deles eram judeus. E foram perseguidos igualmente e ficaram ocultos. Por isso que é a estrela oculta do sertão. O nome da descrição eu deixei para vocês no vídeo. Porque quando os seus pais adotaram essa religião cristã, eles esconderam o judaísmo. Muitos deles confessavam a fé judaica particular dentro de suas casas. Eles tinham um oratório lá da Santa e embaixo ou atrás tinha o Shin, a letra Shin hebraica, que significa Shaddai, que é todo-poderoso, ou seja, mostrando que ainda a fé judaica dele. Tinha uma imagem lá para disfarçar, se alguém fizesse uma fiscalização da casa e achar a santa lá e ele se converteu mesmo. Mas sempre tinha uma marca ali do Shin e outra marca judaica que identificava a sua fé ainda. Por exemplo, o nome Shin também pode ser de chamar Israel, que é a oração maior do judeu, Ouve Israel, eterno nosso Deus, eterno é um, confessando a sua fé, sua crença no Deus único. E através desses costumes, muitos judeus descobriram a sua origem. Viram que era Anusim, que era Benê Anusim, no caso, os filhos daqueles que foram convertidos anos atrás, séculos atrás,
acabar se encontrando, muitas vezes, sem querer, acaba encontrando sua origem judaica através de costumes, através de práticas práticas judaicas que as pessoas tinham e nem sabem. Por exemplo, apontar o dedo, não pode apontar o dedo para as estrelas, que as verrugas no dedo. Por que isso? Porque os judeus tinham a prática do quê? Quando ia entrar o Shabat, as crianças contavam. Os pais ensinavam as crianças a contar, tem estrela no céu, já é Shabat. Antes da Havdalah, vamos ver se já saiu o Shabat, já passou o Shabat. Conta lá, já tem 3 estrelas no céu, não é mais Shabat, já pode trabalhar. Então era uma prática comum e todo mundo sabia que era uma prática judaica. Daí os pais, para disfarçar, para as crianças não mais fazer isso, eles não, senão o cristão que olhar, ele vai falar, não, ele está guardando o Shabat ainda. Então eles falavam, se apontar o dedo para contar as estrelas vai dar berruga. Você conhece isso, mas não sabia que foi um ditado dos Anusim, não é verdade? E isso e muitos outros ditados que vieram dos Anusim, que nós nem sabíamos. Também tem outros links que vou deixar aqui embaixo para você assistir. Um é um documentário que fala toda essa trajetória da Inquisição, de Espanha, Portugal, Brasil, as origens. Vai falar de várias personalidades que eram judeus, que você nem sabia. Então veja os links abaixo aí e assista, porque vai complementar tudo aquilo que nós estamos vendo, com mais detalhes, com mais pontos históricos, para você ficar por dentro aí, detalhe por detalhe. Também tem um terceiro link, que vai ser sobre uma reportagem recente, mostrando as histórias dos Anusim que moram no Brasil, de sua origem judaica e tal. Então vai ser bem interessante esses 3 links aí, veja aí, abre, assista com tranquilidade, com calma, para você ficar entendendo melhor essa situação toda que aconteceu. E mais uma coisa muito interessante que eu deixei para o final, uma surpresinha. Tem nomes, ou seja, sobrenomes que é de origem marrana ou Anusim. Foi quando falei para vocês no vídeo passado, disse que os judeus perderam tudo, foi tirado tudo deles. Os imóveis, casas, até filhos, dinheiro, economia, empregos, inclusive os nomes. Então eles são obrigados a tirar seus sobrenomes judaicos e adotar novos sobrenomes. Eu vou citar alguns sobrenomes aqui que talvez você reconheça, talvez você até tenha, que é a origem dos Anusim, sobrenome de Anusim. Por exemplo, Oliveira, Pereira, Ribeiro, Cordeiro, Carneiro, Diniz, Fonseca, Santos, Silva, Rosa, Castro, tudo isso, vários outros. Existe uma enciclopédia, inclusive existe uma enciclopédia que é dos nomes dos Sefarade, ou seja, dos Anusim, que são Sefarade, uma enciclopédia inteira. Pensa um livro, enciclopédia vocês conhecem o que é, um livro dessa grossura, desse tamanho, e ele tem vários nomes. Os historiadores falam que há cerca de 2.000 sobrenomes dos marranos, dos Anusim, que provavelmente você, às vezes, até tem alguns desses sobrenomes. Ou seja, você pode ser um descendente dos Anusim e nem sabe. Por exemplo, eu, por parte de pai, sou descendente de Anusim. Eu tenho os sobrenomes dos meus avós, Oliveira, Ribeiro, Lourenço, Santos, e tudo isso é nome de sobrenome dos Anusim. E por parte materna, da minha avó, bisavó materna, eu tenho origem dos judeus poloneses, que vieram na época da Segunda Guerra para o Brasil. Então tem as duas origens aí, origens Ashkenaz, que é parte de Polônia, e Sefarad, por causa dos Anusim, que meus ancestrais também eram Anusim aí. Então, muitas vezes você é também, mas não sabe. Então, por causa com os sobrenomes, pode achar aí a sua origem também. Claro, detalhe, não é todos que têm sobrenomes do Anusim que significa que seja um Anusim, um Bnei Anusim.
Porque pode ser que ao longo dessa jornada adotou um nome, né, adotou um sobrenome, mas não pertencia à sua família e tal. Enfim, pode ter essas mudanças aí, ou alguém acrescentou porque achou bonito e tal. Então pode ser que não seja, mas provavelmente pode ser que você tenha também. Então, se você quiser ver esses nomes, deixei embaixo que tem um link também, o último link, que vai ser um blog lá, um site que fala sobre os sobrenomes dos anos sim. Lá tem um texto lá e fala também de vários sobrenomes dos anos sim. De A a Z ali tem vários sobrenomes que pertencem aos anos sim. Então, se quer ver se está teu nome na lista ali, seu sobrenome, dos pais, da parte paterna, da parte materna, dê uma olhada lá se tiver interesse, para você ficar sabendo se há a possibilidade de você ser um Benê no sim também ou não. Porque muitos são e nem sabem. Muitos têm origem, uma ascendência judaica e não faz a mínima ideia. E você já sabia disso? Deixa nos comentários que eu já sabia. Meu sobrenome é de origem no sim. Eu não sabia. Deixa nos comentários. E se você quer que eu faça um vídeo sobre alguns sobrenomes dos Anusim, deixa nos comentários também, porque eu tenho material ali, não são muitos nomes, mas dá umas dezenas de nomes ali, tem pelo menos uns 100 nomes que pertencem aos Anusim. Então, se você quer que faça um vídeo só falando dos sobrenomes que eu tenho ali, que pertencem aos Anusim, deixa nos comentários. Se tiver vários comentários ali querendo e pedindo, eu vou fazer um vídeo só falando esses sobrenomes para ver se você está nessa lista ou não, ok? E claro, tem outros métodos de descobrir a sua origem judaica, mesmo que não seja judaica, descobrir sua origem através do DNA. Existem hoje técnicas que tiram a amostra do DNA, mandado para os Estados Unidos e feito os traços genéticos para ver o quanto por cento tem de judeu, quantos tem por cento de Anusim, de Ashkenaz, ou de se é polonês, ou se é alemão e tal. Eles traçam um mapa genealógico. Eu conheci uma pessoa que fez isso. Claro que não é assim tão barato, mas para quem tem dinheiro e que quer fazer, ter esse teste 100%, é uma opção aí. E outra opção, também que é bem confiável, é você pesquisar com seus avós e bisavós os costumes que tinha na casa. Um exemplo, você não varrer a sujeira pela porta da frente também é um costume judaico. Você usar a mortalha, você não, no caso do morto da família morre, usar a mortalha, que é aquele quitelo branco, né, que já falei em um vídeo falando sobre isso. Também é um costume judaico. Isso e vários outros. Então assista os vídeos, os links embaixo, que tem muito conteúdo também que ainda eu não falei para vocês. Beleza? Então esse foi o shiur de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante. Então deixe muito like aqui, que esse assunto é bem interessante. E para vocês também que são brasileiros aí, para saber se tem uma origem judaica também ou não. Então deixe seu like, inscreva-se se não é inscrito, deixe a notificação aqui ativada para você receber os vídeos que saem toda hora. Toda hora não, é toda semana, mas vai ficar sabendo quando tiver vídeo novo aí. Também compartilhe no Facebook e aonde você quiser compartilhar, indique esse canal para outras pessoas, porque assim mais pessoas vai descobrindo esse universo judaico. Às vezes tem muita dúvida e pergunta e não sabe para quem perguntar, para quem tirar, não sabe para quem vai recorrer para saber desse mundo judaico aí, sendo religioso ou não. Então um grande abraço a todos vocês, nos encontrando no próximo shiur. Muito obrigado e até a próxima. Lehitraot.